E todo mundo diz a mesma coisa. O problema dos jovens hoje é o celular. É uma frase fácil, porque acaba colocando a culpa em um objeto. Mas eu quero fazer uma pergunta. E se amanhã todos os celulares desaparecessem, o teu filho ia conseguir lidar com isso? O teu filho ia conseguir lidar com o silêncio? Conseguiria brincar sozinho? Terminaria uma atividade difícil? Esperaria alguns minutos sem precisar de um estímulo novo? Porque o que eu vejo na escola é diferente. Eu vejo jovens que desistem antes mesmo de começar uma atividade. Eu vejo alunos que não suportam alguns minutos de frustração. Eu vejo pais desesperados tentando achar uma solução, acreditando que é só tirar o celular que tudo vai se resolver. E o celular pode até agravar o problema, mas ele não o criou. O celular não fabrica uma mente superficial. Ele encontra uma mente que nunca aprendeu a permanecer. Existe uma cena que se repete em muitas casas. O jovem começa a incomodar, quer conversar, quer brincar, quer atenção. E o adulto está cansado, ocupado ou simplesmente quer uns minutos de paz. Então entrega o celular e naquele instante parece uma ótima solução. E o jovem fica quieto. Não interrompe mais, não reclama mais, e a casa finalmente fica em silêncio. O problema é que esse silêncio cobra um preço. E aos poucos o jovem vai entendendo que qualquer desconforto pode ser substituído por um entretenimento rápido. Ele não aprende a esperar, ele não aprende a criar, ele não aprende a lidar com o vazio, aprende a apenas preenchê-lo. E quando o entretenimento substitui a presença, o cérebro deixa de aprender aquilo que somente o relacionamento ensina. E na escola, as consequências ficam bem mais visíveis. Existem alunos que olham para uma atividade e simplesmente desistem antes mesmo de começar. Outros escutam toda a explicação, mas qualquer dificuldade já faz a atenção dispersar. Aí começa conversas paralelas, brincadeiras, os movimentos no corpo para quebrar o silêncio. E não é falta de inteligência, mas muitas vezes é falta de permanecer diante de algo que exige esforço. Pensar até dói um pouco. Aprender exige paciência. Resolver um problema exige suportar a sensação de não saber. E quem vive procurando um estímulo imediato encontra uma enorme dificuldade de permanecer nesse processo. E uma mente acostumada com recompensas rápidas começa a fugir de tudo aquilo que demora para fazer sentido. E eu lembro de uma mãe dizendo: não adianta mais falar com ele. E aí depois descobrimos que o filho dela passa a manhã inteira no celular antes de ir para a escola. Ela queria resolver um comportamento que, sem perceber, ajudava a alimentar todos os dias. E isso acontece mais do que parece. Os pais retiram o celular como castigo, a criança melhora um pouco por causa da punição, mas não porque aprendeu alguma coisa nova. Porque depois que a fiscalização termina, tudo volta ao normal, tudo volta como era. Por quê? Porque o problema nunca foi o aparelho. O problema continua dentro da rotina da família. Você até pode tirar o celular da mão do jovem, mas é muito mais difícil tirar a necessidade de fugir de qualquer desconforto. E existe algo que está ficando raro: a profundidade. Antigamente as pessoas saíam mais, conversavam mais, conviviam mais. Hoje é comum encontrar famílias dividindo o mesmo espaço sem realmente estarem juntas. E isso não acontece só com os jovens, entre os adultos também. E às vezes entro na sala dos professores e vejo todo mundo olhando o seu próprio celular. E o celular não cria esse comportamento sozinho. Ele simplesmente só ocupa um lugar que já estava vazio. E o problema não é a tecnologia existir. O problema é ela substituir comportamentos que desenvolvem a atenção, o vínculo e a maturidade. E o jovem aprende muito mais observando a forma como os pais vivem do que ouvindo aquilo que eles dizem. Todo pai deseja que seu filho tenha sucesso na escola, no trabalho, nos relacionamentos. Mas existe uma habilidade que vem antes de todas essas coisas: suportar pequenas frustrações, esperar, tentar de novo, permanecer.
pensar antes de desistir. E isso não nasce automaticamente. É aprendido. E um jovem que nunca experimenta o tédio dificilmente vai ser criativo. E um jovem que nunca enfrenta pequenos desafios no dia a dia dificilmente terá dificuldades de enfrentar grandes desafios quando crescer. O cérebro precisa de momentos sem estímulos constantes para organizar as ideias, criar soluções e fortalecer a atenção. E quem foge de toda a frustração também foge da oportunidade de amadurecer. Talvez você esperasse que esse vídeo terminasse dizendo para você limitar o tempo de tela. Isso também é importante. Mas não é o ponto principal. O problema começa quando o celular ocupa o lugar que deveria ser ocupado pela presença dos pais. Atenção verdadeira, conversa verdadeira, tempo verdadeiro, que nenhuma tecnologia consegue substituir. O celular pode ser retirado hoje, mas se o jovem continuar aprendendo que qualquer desconforto precisa ser anestesiado, outro entretenimento ocupará esse mesmo espaço amanhã. Educar não é eliminar toda dificuldade, é ensinar o filho a atravessá-la. E quem nunca aprende a suportar o tédio, nunca aprende a pensar. E eu quero saber a tua opinião. Qual é que causa mais prejuízo? O excesso de celular ou a falta de atenção dos pais? Escreve a tua resposta aqui nos comentários. Deixa um like, curte, compartilha. Eu vou ficando aqui. Até uma próxima. Valeu!